Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direitos Difusos e Coletivos, Processo Coletivo, aqui da rede LFG. Eu sou o professor Edilson Vitorelli e sou professor de vocês não apenas nessa matéria, como lá na disciplina de Direito Processual Civil. Caso, na eventualidade de você não ter assistido ainda à disciplina de Processo Civil, eu quero rapidamente dizer a vocês que eu sou procurador da República, sou doutor e pós-doutor em Direito Processual Civil. Minhas pesquisas são na área de processo coletivo, então posso dizer a vocês que, por mais que eu goste da matéria de processo geral que a gente vê lá na disciplina de processo civil, essa aqui é a minha praia de verdade, essa aqui é que eu tenho pesquisas mais avançadas, mais longas e que tem uma envergadura maior, então para mim é um grande prazer que você esteja aqui comigo nessa matéria também. Eu tenho já quase 10 anos, estou completando 10 anos, aliás, um canal nas redes sociais, edilsonvitorelli.com, você encontra também no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e eu compartilho uma série de conteúdos gratuitos lá, seja de técnicas de estudo, de resposta a dúvidas de alunos, como também, especialmente, questões relacionadas a processo civil. Então você vai achar vários vídeos gratuitos sobre processo civil lá no meu canal. Os materiais ficam disponíveis, então fique absolutamente à vontade, espero que você goste também desse conteúdo que eu desenvolvo lá. Sobre a nossa disciplina aqui, o foco dessa nossa disciplina é o direito processual civil coletivo. Então, nós vamos enfatizar os aspectos processuais do processo coletivo e vamos tratar de alguns aspectos materiais também, dos direitos materiais difusos e coletivos. Então, basicamente, esse é o nosso trajeto, como a gente vai ver ao longo das horas que nós temos aqui em conjunto. Eu quero dar a vocês uma recomendação aqui no início dessa disciplina. Primeiro, eu aprendi ao longo do tempo que, por muito que processo civil seja uma matéria absolutamente maravilhosa, há muitos alunos processofóbicos por aí. Volta e meia alguém me diz, processo é a matéria que eu tenho mais dificuldade, etc. Eu até entendo isso, porque processo civil não é uma matéria que passa no Datena, né? Quando você está estudando penal, você assiste o Datena, você já está estudando e tudo. Então, não, eu entendo isso. Processo civil é uma matéria intelectualmente mais refinada do que penal e essas coisas. Então, eu compreendo que você eventualmente possa ter alguma dificuldade com isso, sobretudo para quem não tem experiência prática. Isso realmente gera mais dificuldade. A prática é muito importante, muito boa para a fixação das questões processuais. Se você está nessa situação, eu quero lhe fazer duas recomendações que valem para todo mundo. Primeiro, calma. Assista as coisas devagar, não faça questão, essa nossa disciplina que tem 20 horas, não faça questão de cumprir as 20 horas em 20 horas. O importante é que você aprenda, não interessa se você vai levar 20, 30, 40, 50 horas para cumprir as 20 horas que nós temos aqui. Não vá com muita sede ao pote, qualidade antes de quantidade. Não se apresse, não se assoberbe para chegar no final rápido, porque não é isso que vai resolver o seu problema de jeito nenhum, de jeito absolutamente nenhum. Então, calma, vai avançando aos poucos, que é melhor para você. Segundo, se você ainda não assistiu à disciplina de Direito Processual Civil, que eu compartilho aqui no LFG com meu querido amigo professor Renato Montans, se você ainda não assistiu e resolveu começar por essa disciplina, eu devo lhe dizer que você está começando de um mau lugar. É muito importante que você já tenha assistido à disciplina de processo civil antes de assistir a essa disciplina. A não ser que você tenha absoluta convicção de que você sabe processo civil, de que processo civil não é um problema para você, assista processo primeiro para depois você assistir aqui. A razão para isso é muito simples. O processo coletivo brasileiro, embora não devesse,
é uma adaptação do processo individual. Então, a base de processo individual que o professor Renato e eu desenvolvemos é fundamental para você compreender bem as questões que a gente vai trazer aqui nessa disciplina, tá bom? Então, esse é o nosso cenário geral. Eu espero que a gente consiga prosseguir juntos aqui. Nós vamos tentar fazer isso da forma mais leve, mais didática possível, mas se você tiver alguma dúvida, saiba que os meus canais nas redes sociais estão disponíveis para que você possa encaminhá-las e eu as responderei com muito prazer. Beleza? Bom, nós começamos então imediatamente essa nossa primeira aula tratando, como diz o meu avatar aqui atrás, o meu avatar aqui mostra para vocês, né, da teoria do processo coletivo. Então nós vamos começar a tratar das questões teóricas para a gente fazer essa transição teórica do processo individual, que eu suponho que você já tem estudado lá comigo, para o processo coletivo. Enquanto você assiste essa aula, como sempre, eu quero que você raciocine sobre algumas perguntas. Por que nós precisamos tutelar direitos difusos e coletivos? Por que nós precisamos de um processo coletivo? E como que nós vamos conseguir diferenciar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? Então, ao final desta aula, eu quero que você esteja absolutamente tranquilo para responder a essas 3 perguntas. Tá bom? Muito bem. Vamos começar então. A primeira pergunta, eu já começo aqui, tem a ver com o porquê nós precisamos proteger direitos coletivos. Esse problema não é um problema do direito apenas. Esse é um problema de toda a situação em que você tem bens que são usufruídos coletivamente. E aí, na década de 60, um economista chamado Mancur Olson, o nome dele está aqui no material, escreveu um livro que se chama A Lógica da Ação Coletiva. Esse livro está inclusive traduzido para o português. E nessa obra, Olson, que é economista, não estava falando de processo e nem de direito, está se ocupando de uma situação econômica que é a seguinte: você tem um determinado benefício que, para ser obtido, demanda um sacrifício. Então, sabe aquela história que seu pai sempre falava, para conseguir um grande benefício é preciso fazer um grande sacrifício? A gente muitas vezes faz isso na nossa vida, né? Você, por exemplo, está agora se privando de assistir Netflix porque você quer um benefício maior no futuro, que é passar um concurso público. Então, em vez de você ficar lá assistindo Netflix, você faz um pequeno sacrifício no presente para obter um benefício maior no futuro. O problema é que quando o sacrifício e o benefício o sacrifício é feito por uma pessoa em favor de um benefício para si mesma, isso não é um problema. Desde que o sacrifício não seja grande demais ou que o benefício não seja pequeno demais, então se houver uma proporcionalidade entre sacrifício e benefício, a pessoa racionalmente vai fazer o sacrifício e vai obter o benefício. O problema que Olson mapeou é a situação em que você tem um benefício que vai ser dividido entre muitas pessoas, mas para que ele seja dividido, nem todo mundo precisa agir. Basta, por exemplo, que um atue. Então, uma pessoa faz o sacrifício e, em virtude desse sacrifício, ela obtém um benefício que é dela também, mas também é para muitas pessoas. Olson disse o seguinte: em situações como essa, o racional é que ninguém haja e que, portanto, o benefício nunca seja alcançado. E o motivo é muito simples: ninguém quer assumir sozinho os custos de uma ação que vai beneficiar a todo mundo igualmente. Todo mundo, qualquer pessoa racional pensaria: eu não vou fazer isso, que outro faça. E porque quando o outro fizer, eu ganho também. Quando o outro fizer, eu ganho também. Todo mundo vai pensar assim e ninguém vai fazer. E o benefício, que é importante, não vai ser alcançado. Isso é uma conduta que o pessoal da economia chama de free rider, que é o carona. É mais fácil eu não fazer nada e ir de carona na atuação do outro do que eu fazer alguma coisa, assumir sozinho o custo de um benefício que é para todo mundo. Pior ainda, se eu atuar,
eu ainda vou ser o sujeito que ganha menos, porque eu vou ganhar o que todo mundo ganha, menos o custo que eu tive para que o benefício fosse produzido. Todos os demais vão ganhar o que todo mundo ganha, sem custo nenhum. Então, paradoxalmente, o sujeito responsável por obter o benefício é o sujeito que menos ganha. Esse é o problema da ação coletiva que Mancur Olson diagnosticou economicamente. E ele disse, é preciso que nós tomemos providências para que isso seja resolvido. Pois bem, mais ou menos ao mesmo tempo, eu ainda volto nesse assunto, mais ou menos ao mesmo tempo, na década de 60, Mauro Capelletti e Brian Garth, Mauro Capelletti, autor italiano, Brian Garth, autor norte-americano, organizaram um grande projeto de pesquisa para investigar no mundo, como é que estavam acontecendo as transformações relacionadas ao acesso à justiça. De que maneiras o acesso à justiça se transformava no mundo. Essa pesquisa ficou conhecida como Projeto Florença, porque Capelletti era professor em Florença, rendeu uma coleção de 7 volumes de livro, que nunca foi traduzida para o português. Só que Capelletti e Garth escreveram um voluminho só, que é o sumário executivo dessa pesquisa, o resumo das principais conclusões dessa pesquisa. E esse sumário foi traduzido para o português pela ministra Ellen Grace, ex-ministra do Supremo, com o título Acesso à Justiça. E nesse livrinho, Capelletti e Garth dizem que o acesso à justiça no mundo ao longo do século XX passou por 3 grandes momentos de transformação que eles chamaram de 3 ondas renovatórias do acesso à justiça. Então veja, não foram eles que inventaram, isso não é uma teoria, isso é o resultado de uma pesquisa. Eles pesquisaram empiricamente e descobriram essas 3 ondas. A primeira onda é a gratuidade da justiça. É a onda que se preocupa com o custo. É a onda que se preocupa em fazer com que as pessoas que não têm dinheiro para contratar advogado ou não têm dinheiro para pagar as custas processuais também possam ter acesso à justiça. No Brasil, essa onda foi amplamente realizada pela gratuidade judiciária, né? O Brasil teve uma lei de justiça gratuita já na década de 50 e depois, atualmente, mais recentemente, pela implantação das defensorias públicas, cuja tarefa precípua é exatamente fornecer advocacia grátis para quem não pode pagar um advogado. Então, a primeira onda é a gratuidade da jurisdição. A segunda onda é exatamente a proteção aos direitos difusos e coletivos. É a solução ao problema da ação coletiva que Mancur Olson estava apresentando. Já que nessas situações em que o bem é coletivo, ninguém quer agir, como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? E eu vou dizer já já como é que a gente vai fazer. Mas antes disso, quero falar da terceira onda. A terceira onda são os métodos alternativos de solução de conflitos, né, que são conhecidos como os ADR, Alternative Dispute Resolution. Interessantemente, essa terceira onda é uma onda contrária. Enquanto as 2 primeiras levam mais processos para a justiça, enquanto as 2 primeiras fazem chegar na justiça processos que em outras circunstâncias não chegariam, a terceira onda tira processos da justiça e diz, não, eu não quero tanto processo assim na justiça, eu quero menos processo. Acesso à ordem jurídica justa não precisa ser necessariamente acesso à jurisdição. Você pode acessar isso com arbitragem, com mediação, com conciliação, com outros métodos de solução de conflitos que não necessariamente há jurisdição. Pois bem, as ondas 1 e 3 não nos interessam muito. O que nos interessa mais é a segunda onda. O que o mundo fez nisso que Capelletti e Garth chamaram de segunda onda foi basicamente seguir aquilo que Mancur Olson já tinha desenhado lá para os economistas. A solução que Olson apontou é a seguinte: o único jeito
para você resolver o problema da ação coletiva, o problema de obter um benefício coletivo quando uma pessoa só tem que assumir o custo, na verdade, tem uma possibilidade correta e uma incorreta. Ele fala, a incorreta é você contar com estímulos irracionais. Então você vai contar que as pessoas vão querer fazer isso por ideologia, por senso do dever, por razões morais, etc. E, embora isso exista, a gente não pode construir um sistema pensando nisso, né? A gente não pode construir todo um sistema processual pautado em ideologia, em questões morais, em questões éticas. A gente tem que construir um sistema pautado em racionalidade. No mundo da racionalidade, a solução é muito simples. Você tem que premiar quem agiu. O sujeito que agiu tem que ganhar mais do que aqueles que não agiram. Então, nos Estados Unidos, se fez exatamente isso com as chamadas class actions. Eles aprovaram uma norma que diz aos advogados: senhores advogados, se vocês assumirem o custo de uma ação coletiva, que não é baixo, e assumirem o risco de uma ação coletiva, que também é significativo, e no final vocês ganharem, vocês vão ter direito a receber um valor a ser definido pelo juiz como prêmio pela sua participação. E esse prêmio, que varia de 20% a 40% do valor total da indenização, usualmente gira em torno de 30%, é lucrativo. De modo geral, ele é lucrativo. Então, isso fez com que nos Estados Unidos existam escritórios de advocacia especializadíssimos em monitoramento do mercado para descobrir que hipóteses eles podem propor ações coletivas. Então nós tivemos nos Estados Unidos, por exemplo, uma ação coletiva contra o Red Bull, porque Red Bull não te dá asas. Propaganda enganosa. Se você jogar no Google Red Bull Class Action, você vai achar isso. Nós tivemos ação contra o Cinemark, contra o como é que chama esse negócio de cinema? Não é o Cinemark, não, enfim, essa coisa de cinema. IMAX, porque emitiu o recibo de cartão de crédito sem omitir parte dos números, com todos os números do cartão, o que expõe as pessoas à fraude bancária. Então, teve class action para isso. E os advogados, nesses casos, os acordos geram milhões em recompensa para os advogados. Então, todo advogado quer uma boa ação coletiva. Se você assistir o filme Erin Brockovich com a Julia Roberts, você vai ver exatamente essa situação acontecendo. Então, isso resolve o problema. Aqui no Brasil, nós não fizemos isso. O que nós fizemos aqui foi pegar a gente, embora tenha alguma atuação privada, não foi isso que a gente fez precipuamente. Precipuamente, o que a gente fez foi pegar um órgão público, que é o Ministério Público, e dar a ele competência para agir nessa matéria. Como o Ministério Público vai, então, ter pessoas que trabalham só fazendo isso, como é o meu caso, essas pessoas acabam sendo motivadas pelo recebimento do seu próprio salário a fazerem aquilo que aquilo que precisa ser feito para defender a coletividade. Então, eu assumo os custos de preparar uma petição inicial, estudar um caso, ficar na justiça, fazer audiência, etc, etc, para que toda a sociedade não tenha que assumir esse custo. Se eu ganhar, eu não ganho nada. Se eu perder, eu não perco nada. O que me motiva? Me motiva a receber o meu salário. Se eu não fizer nada, o Ministério Público vai me processar administrativamente, me punir, me demitir. Então, a minha motivação é que eu recebo salário para isso. Quer dizer, a gente deu os estímulos de outra forma e aí a gente acabou reequilibrando essa balança. As duas soluções funcionam. Ambas criam agentes racionalmente motivados a processar. Nos Estados Unidos, o agente é racionalmente motivado a processar pelo prêmio. No Brasil, ele é racionalmente motivado a processar pelo salário. Lá ele ganha um prêmio muito maior, mas ele também assume o risco de perder. Aqui eu não ganho prêmio nenhum,
mas eu também não assumo o risco de perder. O meu salário é fixo, eu não assumo o risco da derrota. E é isso, basicamente, o que acontece no sistema de ações coletivas. Então é assim que a gente resolve o problema da ação coletiva no processo brasileiro. Aí, um pouquinho de história. Processos coletivos sempre existiram? Então, no perfil atual, não. Todo professor que orienta trabalhos de conclusão de curso fala, olha, se você começar qualquer coisa falando sobre o Código de Hammurabi, está errado. De fato, nós do direito temos um péssimo hábito de tentar achar continuidade na história que não existe. Então, do jeito que existem hoje, as class actions não existiam. O que a gente pode procurar na história? Institutos que eram parecidos, que lembram as class actions hoje, mas não que eles sejam a origem dessas ações ou alguma coisa assim. Por exemplo, o direito romano tinha uma actio pro populis ou actio popularis. O que era isso? Era a ação que o cidadão romano podia ajuizar para tutelar a res pública, para tutelar a coisa pública. Então você tinha, por exemplo, a actio de sepulcro violato, para tratar de violações de sepultura, de albo corrupto, que era a poluição das águas, de effusis vel deiectis, que era para tratar de problema de esgoto que estava sendo atirado indevidamente, e assim por diante. Então, você tinha algumas ações em que o resultado da condenação se voltava para o benefício do autor, mas também se voltava para o benefício da coletividade de modo geral. Mas isso é uma coisa assim, tentar fazer uma comparação. Isso aqui é mais ou menos como olhar para uma nuvem e dizer que parece com um carneiro. Tá? Pode até ser que pareça, mas não quer dizer que os carneiros vieram das nuvens. Um antecedente mais próximo disso são as ações coletivas medievais. No final da Idade Média e início da Idade Moderna, aí sim a gente já tem processos que vão lembrar um pouco mais essas ações modernas. Por exemplo, essas ações que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente vai achar ações em que o pároco processa os paroquianos, em que alguém processa uma guilda e assim por diante, ou alguém processa uma aldeia. Usualmente, inclusive, nessas ações, o grupo está na posição passiva, está na posição de réu, diferente do que acontece hoje, em que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em 99,9% dos casos, o grupo está na posição de autor, né? Então, você tem essa possibilidade de ter o grupo na posição, você tinha essa possibilidade de ter o grupo na posição de réu. Stephen Isel, professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, fez um estudo grande, interessante dessas ações medievais e modernas, e ele chegou à seguinte conclusão, de que o mais notável dessas ações medievais era o quão pouco notáveis elas eram. Ninguém nunca discutiu isso. E aí você fala, mas por que os medievais faziam processos coletivos e achavam normal, não se assustavam com isso? Isel nos explica, olha essa citação que eu deixei aqui para vocês, a tradução é minha. Onde aldeias, paróquias, guildas e outras unidades similares eram o centro da vida econômica e social, a aparição desses grupos em juízo, litigando por intermédio de representantes, não era mais notável do que seria hoje um litígio ajuizado por uma pessoa jurídica. Então é isso. Por que existiam ações coletivas nesse momento histórico? Porque a vida dos grupos ainda era predominantemente coletiva. Então, nada mais natural que eles processassem coletivamente. Tranquilo, não tinha muita razão para ser diferente. Se a vida é coletiva, se as obrigações são coletivas, não há tanto problema em que os processos sejam coletivos.
Hoje a gente só acha isso tão esquisito porque hoje a vida é muito individual, a gente vive o nosso mundo numa filosofia liberal individualista e, portanto, para nós não é normal que as pessoas litiguem coletivamente, assim como não é normal que a gente tenha obrigações coletivas. A regra é que a gente tem obrigações individuais. Se você se lembrar de um evento histórico muito curioso, que é a derrama que dá origem à Inconfidência Mineira, eu como bom mineiro sei bastante dessa história, você vai lembrar que lá a obrigação de fornecer a Portugal X quilos ou arrobas de ouro era dos habitantes de Vila Rica. Não havia individualização de quanto cada habitante tinha que dar. Se eu tivesse lá 1 quilo de ouro, eu ia falar, não, mas eu quero só dar minha cota. Não. A obrigação é coletiva. A vila tem que dar tanta quantidade de ouro. E aí decretou-se a derrama, que era exatamente uma cobrança generalizada e sem limite de todos os habitantes da vila, e foi isso que levou à Inconfidência Mineira, né? Então é basicamente isso. Já agora, mais modernamente, agora estamos falando de século XX, o principal antecedente para as ações coletivas brasileiras são as class actions norte-americanas. Nos Estados Unidos, você certamente já ouviu falar disso, nós temos um sistema que é fortemente federal, e a federação norte-americana significa que você tem normas de direito em vários ramos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Então, por exemplo, você tem normas de processo federais e normas de processo estaduais. As normas de processo federais lembram aquilo que a gente chama no Brasil de lei delegada. O Congresso dá uma delegação, só que aqui a lei delegada é para o Executivo. Nesse caso lá, a lei delegada é do Judiciário. O Congresso dá uma delegação à Suprema Corte dos Estados Unidos para que a Suprema Corte estabeleça regras de processo civil, de processo federal, não só civil, de processo federal. Com isso surgem as Federal Rules of Civil Procedure. Então, essas Federal Rules of Civil Procedure são as regras do processo civil federal norte-americano. E elas são numeradas, 1, 2, 3, 4, 5. A regra número 23 é a que trata de class actions. Se você jogar no Google isso aqui que eu sublinhei de amarelo, você acha o inteiro teor dessa regra. E aí, essa regra em 1966 cria uma estrutura que vai permitir a explosão das ações coletivas nos Estados Unidos. A rigor, na verdade, são dois fenômenos paralelos. Primeiro, a criação da norma processual, é claro. Mas segundo também, a explosão da produção em massa e da economia de mercado. É a partir dessa década de 50, 60 que a economia mundial está entrando na produção em massa. Então, agora, quando alguém faz uma besteira, por exemplo, numa produção de cerveja, não vai morrer uma pessoa, vão morrer várias pessoas, porque essa besteira é feita numa produção em massa, né? Quando alguém fazia alguma coisa errada antes disso, você tinha poucas pessoas afetadas. Agora imagine que amanhã, vocês lembram o problema que foi há pouco tempo atrás, aquelas baterias de telefone Samsung que estavam pegando fogo. Vê, um problema que surgiu lá na Ásia. O design desse celular é sul-coreano, a produção é naqueles países ali do leste asiático, sudeste asiático, em vários países diferentes, e isso gerou problema no Brasil. Provavelmente alguns de vocês tiveram esse problema, tiveram que trocar o celular, etc. Por que é isso? Então, class actions surgem ao longo da segunda metade do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, em virtude desses dois fatores. Primeiro, o fato de que class actions são mesmo possíveis. Então a norma é boa, essa versão de 1966 da norma processual permite class actions em muitos casos. E segundo, que elas passam a ser necessárias. Você passa a ter problemas da economia de mercado que vão demandar soluções
para problemas coletivos. Os problemas passam a ser coletivos e não individuais. E outra coisa que passa a chamar a atenção do público a partir desse momento são as questões ambientais. Você passa a ter também problemas ambientais cujo tratamento coletivo é tido, é reputado como necessário, importante pelas pessoas. O que aconteceu conosco no Brasil? Alguns autores brasileiros, Barbosa Moreira, Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, Valdemar Marins de Oliveira Júnior, liam nessa época muitos autores italianos, vejam só. E alguns desses italianos, por exemplo, Vincenzo Vigoriti, foram para os Estados Unidos, estudaram nos Estados Unidos e escreveram sobre as class actions americanas em italiano. Os brasileiros leram os italianos e se inspiraram para escrever aqui no Brasil. Então, as nossas ações coletivas derivam indiretamente dos Estados Unidos. Elas derivam da leitura que esses professores fizeram de autores italianos, que, por sua vez, leram autores norte-americanos. Basicamente, foi daí que surgiram os nossos conceitos, com muita adaptação. Fechei esse ponto. Outra questão conceitual muito importante para a tutela coletiva é um assunto que a gente já discutiu lá nas aulas de processo civil, que é a prioridade para as tutelas de caráter preventivo. A gente percebeu que a gente pode desenhar o melhor sistema de processo coletivo do mundo. Depois que a lesão aconteceu, as chances da gente recuperá-la são muito pequenas. Tá aí o desastre de Mariana, tá aí o desastre de Brumadinho, estão aí tantos outros problemas que a gente vê e que a gente percebe que, de fato, uma vez que a lesão aconteceu, fica muito difícil chegar a um outro resultado. Fica muito difícil que a gente consiga achar alguma solução que de fato dê conta do problema. Então, a gente agora vai focar as chamadas tutelas inibitória e de remoção do ilícito, que são tutelas de cunho preventivo. Então, a tutela inibitória é aquela que se volta contra a ameaça de ilícito, e a tutela de remoção do ilícito é aquela que se volta contra o ilícito que ainda não causou dano. Então, o ilícito já ocorreu, mas ele ainda não causou dano. Quer dizer, a tutela inibitória inibe até mesmo o ilícito, a tutela de remoção do ilícito se contrapõe ao ilícito que já ocorreu, mas previne o dano. Então, essa é a ideia da tutela coletiva. É a gente pensar sobretudo em tutelas preventivas. É possível que eu obtenha tutelas ressarcitórias também? Claro. É possível que eu obtenha tutela declaratória, tutela constitutiva? Sim. Todas as tutelas são possíveis coletivamente. Tudo aquilo que a gente pode fazer individualmente, tudo aquilo que a gente já estudou na aula de processo, que é possível fazer individualmente, também é possível fazer coletivamente. Mas o nosso foco maior deve ser a prevenção. Esse é o ponto importantíssimo. Outro ponto. O fato da gente tutelar direitos coletivamente não quer dizer que todos os direitos sejam coletivos ou que todos os direitos sejam individuais. Então, você tem que dividir muito bem o que é um processo coletivo e o que é um direito material coletivo. Então, o processo coletivo é aquele processo em que você vai buscar uma providência que vai beneficiar um grupo de pessoas, uma coletividade, uma sociedade de pessoas. Já um direito será coletivo quando esse direito pertence
a um grupo de pessoas. Então, vamos dar os exemplos mais simples possíveis. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito coletivo, porque ele pertence à sociedade. A integridade do patrimônio público é um direito coletivo, porque o patrimônio público pertence à sociedade. Então, esses são a garantia da integridade do patrimônio histórico, do patrimônio turístico, do patrimônio paisagístico, são todos direitos materiais coletivos. A honra e a imagem de grupos raciais, étnicos e religiosos pertencem à coletividade daqueles grupos. Então, esses são direitos materiais coletivos. O processo coletivo serve para defender esses direitos? Serve, mas ele não é a mesma coisa. Processo coletivo são as técnicas processuais que permitem soluções coletivas. Às vezes, para esses direitos materiais coletivos, às vezes para outros direitos. A gente vai ver em que circunstâncias. Tá? Então, saiba que existe o processo coletivo e que existem os direitos materiais coletivos. São duas coisas distintas. Acho que é bom, então, a gente agora entrar nessa conceituação. Essa conceituação de direitos coletivos foi feita pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, genericamente, quando a gente está falando em direitos coletivos, a gente está falando de direitos que não são de um indivíduo só. Então, eles não são de uma pessoa só, em geral. Gide vai falar de direitos de grupo, né? Isso seriam direitos coletivos. A gente podia tratar tudo como direito coletivo? Podia. Mas, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor optou por fazer uma conceituação mais minuciosa desses direitos genericamente conhecidos como coletivos. Por quê? Porque havia um receio de que o processo brasileiro, fortemente arraigado a conceitos individualistas, não aceitasse a proteção desses direitos coletivos se eles não tivessem muito bem explicadinhos nos seus mínimos detalhes na lei. E foi isso que o Código de Defesa do Consumidor fez. E o CDC escreveu lá no artigo 81, parágrafo único: a defesa coletiva será exercida quando se tratar 1. De interesses difusos, assim entendidos para efeitos deste código os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato. Beleza? Eu vou minudenciar tudo isso, mas vamos fazer uma comparação com o inciso 2. Inciso 2. Direitos coletivos. São aqueles que também são, olha só, transindividuais. Que também são, olha só, de natureza indivisível. No entanto, eles não pertencem a pessoas indeterminadas. Eles pertencem a um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, vocês conseguem perceber que esses dois incisos estão tratando de duas categorias que são muito parecidas. Olha as cores, como é que ajuda a gente a entender isso, né? As cores ajudam a mostrar para a gente que essas duas categorias são muito parecidas. Só que os direitos difusos pertencem a pessoas indeterminadas e os direitos coletivos pertencem a um grupo determinado ou determinável, porque ele tem uma relação jurídica base entre os seus membros ou com a parte contrária. Observação: esses direitos coletivos aqui, a gente costuma chamar de coletivos em sentido estrito. Coletivos em sentido estrito. Exatamente para diferenciar de quando a gente está falando coletivos em geral,
coletivos genericamente, que aí a gente está se referindo a todos misturado. Então, esses aí a gente costuma chamar de coletivos em sentido estrito. Esses pertencem a um grupo, categoria ou classe de pessoas. E, por fim, no inciso 3, nós vamos ter os direitos individuais homogêneos que já não seguem essa lógica classificatória. Os direitos individuais homogêneos vão ser direitos que são individuais de origem comum. Então, eles são direitos individuais de origem comum. Perceba que a conceituação aqui não tem paralelismo com as duas categorias que estão acima. Bom, exemplos que a doutrina dá. Direitos difusos, o direito das pessoas não serem expostas à propaganda enganosa, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, o direito à integridade do erário. Pense bem, por exemplo, de quem é a igreja do Senhor do Bonfim da Bahia? Ah, é um patrimônio histórico. Mas sim, mas de quem é? Ah, de todos. Então, os direitos difusos aqui vão estar muito associados a essa ideia de todos. Já os coletivos vão ser, por exemplo, direito dos alunos de uma escola de não terem elevadas as suas mensalidades, direitos dos trabalhadores de uma determinada indústria, né? Tudo isso aqui vão ser direitos coletivos, vão ter esse aspecto mais voltado para um grupo relativamente definido ou, dependendo das circunstâncias, bem definido, né? Depende das circunstâncias em que isso vai ser estabelecido. A gente vai falar mais disso. Já os direitos individuais homogêneos são completamente diferentes. Olha só, direitos de pessoas que sofreram a mesma cobrança indevida, direitos dos consumidores que compraram o mesmo produto com vício. Você consegue perceber que aqui o direito é de cada consumidor, só que ele deriva do mesmo problema. É o caso do telefone lá da Samsung. Todo mundo comprou o mesmo telefone, mas cada um comprou o seu. Não existe propriamente uma coletividade aqui, porque cada um comprou o seu telefone. Então, perceba que esses individuais homogêneos, de fato, são diferentes dos dois primeiros. Mais algumas questões terminológicas. Então, os três juntos são chamados de coletivos em sentido amplo. Quando a gente fala só dos difusos e coletivos em sentido estrito, a gente costuma usar a expressão direitos transindividuais, meta-individuais ou plurindividuais. GIDE utiliza a expressão direitos de grupo, interesse de grupo. Essas denominações não fazem diferença nenhuma. Só estou botando isso aqui para você saber que isso existe. Há também quem diga que a ação civil pública é uma denominação que deve ser usada só quando a ação é proposta pelo MP. Para os demais legitimados, a gente deveria usar a ação coletiva. Há quem diga que a ação civil pública é para os transindividuais, difusos e coletivos, e a ação coletiva para os individuais homogêneos. Há quem diga que a ação civil pública é a da Lei 7347 e a ação coletiva é a do CDC. Então, você tem um mundo de problemas terminológicos. Não me importa resolvê-los aqui, supondo que eles tenham solução. Quero que vocês saibam que eu vou falar em difusos, coletivos, individuais homogêneos até o momento que eu vou explicar qual é, e depois eu vou explicar o que eu vou fazer. Quanto a essa questão de ação civil pública e ação coletiva, eu uso isso como 100% sinônimo, até porque a gente sabe, já falamos isso lá no processo civil, ação não tem nome, né? Ação é um direito, o nome que você coloca nela muito pouco importa. Então, essa é uma questão. Outra questão é que algumas pessoas incluem o controle de constitucionalidade dentro do processo coletivo e vão chamar isso de processo coletivo especial. Seria a ideia de que o direito de não ter normas inconstitucionais também é um direito coletivo tutelado pelas ações de controle de constitucionalidade. Eu não sei se isso é verdade ou não, acho até que não. Acho que é uma coisa muito diferente para querer incluir debaixo do mesmo guarda-chuva. Acho que não faz muito sentido querer incluir isso debaixo do mesmo guarda-chuva, mas há quem inclua. Nós não vamos estudar isso aqui, isso é matéria de direito constitucional, você vai estudar em constitucional. Por fim, minha última nomenclatura foi uma nomenclatura que foi inventada por Kazuo Watanabe,
que chamou determinadas ações de pseudo-individuais. Cazul chamou de pseudo-individuais a situação em que alguém entra pedindo um benefício para si, mas na verdade aquele bem é coletivo. Aquele bem é coletivo. Então, Cazul diz que essas ações não deveriam ser individuais, que aquilo ali deveria ser resolvido coletivamente. Há também muita polêmica em cima desse conceito, porque outros autores construíram em cima desse conceito outros conceitos. O conceito que Cazul, o caso que Cazul analisou, eu fiz questão de ler esse artigo para ir lá na origem, foi o caso de consumidores assinantes de telefone. Kazuo Watanabe disse o seguinte, olha, como o regime regulatório é um só, então, quando um consumidor entra pedindo um benefício para si, essa ação não é individual, essa ação é falsamente individual, porque o que ele está dizendo é que o regime regulatório está errado. E se o regime regulatório estiver errado, está errado para todo mundo, não está errado só para ele. Então, a conclusão de Kazuo é que conclusão que nunca foi aceita, é que essas ações não deveriam ser individuais. O judiciário deveria rejeitar essas ações enquanto ações individuais e só deveria tratar essas questões coletivamente. Isso nunca foi aceito. Beleza? Bom, então, vocês conseguem perceber que a gente desenhou aqui mais ou menos um muro de Berlim entre essas categorias. De um lado ficaram os difusos e coletivos, conjuntamente tratados como transindividuais, que são aqueles direitos que são do grupo, que não são passíveis de você dividir em cota e dizer, isso aqui é desse, isso aqui é desse. Não, você tem o grupo. E do outro lado, você tem os direitos individuais, individuais mesmo, só que com várias pessoas sendo lesadas no mesmo contexto. Então, de um lado você tem indivisibilidade, de outro lado você tem divisibilidade. Pensa, o meio ambiente não pode ser dividido entre os habitantes do planeta. A compra do celular Samsung, você sabe exatamente quem comprou qual celular. Isso vai dar origem a uma divisão que é considerada a divisão fundamental do sistema de tutela coletiva, que é a divisão entre direitos, de um lado, os direitos essencialmente coletivos e de outros direitos acidentalmente coletivos. Os essencialmente coletivos incluiriam os difusos e coletivos, e os acidentalmente coletivos seriam os individuais homogêneos. Por que eles são chamados de essencialmente coletivos? Individuais homogêneos. Por que eles são chamados de essencialmente coletivos? Porque eles pertencem a um grupo, originando uma pretensão indivisível. Você não consegue cotizar entre o grupo parcelas, frações desse direito. Por isso que eles são essencialmente coletivos. Por outro lado, os acidentalmente coletivos são direitos individuais, que você trata como se fossem coletivos apenas em nome da eficiência. É uma questão apenas de eficiência. Em vez de você tratá-los individualmente, você os trata como se fossem coletivos para facilitar a tutela jurisdicional. Em vez de cada comprador do celular Samsung ter que propor uma ação individual, o conjunto de compradores pode ser protegido por uma ação coletiva que beneficia a todo mundo. Tá? Lembre-se, há controvérsias. Eu estou tentando explicar o básico antes da gente se mover para o avançado. Tá? Então, fiz um quadrinho aqui para mostrar isso para vocês como resumo. Olha lá. Difusos são transindividuais, indivisíveis, pertencem a pessoas indeterminadas, não há relação jurídica entre os indivíduos que compõem o grupo, apenas circunstâncias fáticas similares. Coletivos são também transindividuais, também indivisíveis, pertencem a um grupo, categoria ou classe de pessoas, mas existe uma relação jurídica base entre os membros do grupo ou deles com a parte contrária. Por outro lado, os direitos individuais homogêneos são individuais,
são totalmente divisíveis, pertencem a pessoas determinadas ou determináveis e os direitos dessas pessoas têm apenas a mesma origem, o que faz com que eles tenham algum grau de similaridade, o que faz com que seja interessante que eles sejam tratados como se coletivos fossem, ainda que eles efetivamente não o sejam. Tá bom? Então, essa é a nossa passada geral por essa questão. E nós vamos poder usar isso para a gente tutelar quaisquer direitos. Nós vamos poder, inclusive, e aqui para olhar já um artigo da Lei da Ação Civil Pública, olha o artigo 4º. Pode ser ajuizada a ação, esquece esse cautelar, objetivando inclusive evitar o dano ao patrimônio público, histórico, social, meio ambiente, à honra e dignidade dos grupos raciais, étnicos, religiosos, à ordem urbanística, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Então, em síntese, qualquer direito material coletivo pode ser tutelado pelas ações coletivas que nós vamos estudar. E segundo, é permitido, inclusive, que você some pedidos, que você cumule pedidos. O importante é que você faça uma tutela adequada do direito material violado. Eu estou dizendo isso porque vocês vão ver uma discussão ridícula na doutrina de que esse ou aqui, olha só, objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer, que esse ou significaria ou dinheiro ou fazer. E o STJ, deixei o acórdão aqui embaixo para vocês, já disse que não tem nada a ver, que essa é uma ideia esdrúxula, que é possível cumular obrigações de fazer, não fazer e indenizar. Então, esse ou, disse o STJ, tem sentido aditivo. Então, a conjunção ou opera com valor aditivo, não induzindo, portanto, exclusão. Deixei isso aqui, então, só para vocês conhecerem o acórdão, depois leiam com calma, tá? Acórdão relatado, evidentemente, pelo ministro Herman Benjamin, o favorito de todos no STJ. E nós vamos ter também novas técnicas processuais para a tutela de direitos coletivos que vão ser muito importantes. Técnicas essas que vêm das mudanças pelas quais passa o CPC. Então, na aula de processo civil, a gente estudou longamente o 139.4, a possibilidade do juiz determinar variadas medidas para a implementação das decisões. Nós estudamos o 497, parágrafo único, que é a tutela inibitória. Então, nós estamos atentos aqui no processo coletivo a essas novas regras do processo civil geral que a gente vai poder aproveitar. Por enquanto, fique com esse resumo geral que está aí na tela para você dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, que é o mesmo teor daquele quadrinho que a gente acabou de ver. Eu suponho que se você não é um aficionado por processo coletivo, tenha sido bastante informação para uma primeira aula. Calma, absorva esses conceitos. A gente ainda vai trabalhá-los muito e vai chegar num ponto que isso vai ficar automático para você. Mas antes de ir para frente, dê uma relida no material. Se você precisar, assista mais uma vez essa aula, porque esses conceitos básicos que a gente tratou aqui são realmente básicos. É muito importante que eles estejam firmes antes que você vá adiante. É isso aí. Um abraço, até o próximo bloco.